E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar da última camada que a gente ainda não falou aqui no canal, aqui nessa série de vídeos sobre hexagonal, que é a camada de adapter input-output. A gente falou meio que por fora, indiretamente falou sobre ela, sobre como ela funciona, como ela deveria funcionar, mas agora a gente vai falar especificamente sobre ela, quais tipos de dados ela recebe, por que ela tem que converter dados e como ela deve converter dados, e qual é a funcionalidade dela dentro da nossa arquitetura hexagonal. Então vamos pro vídeo e vamos ver como funciona na teoria e mostrar também como funciona no código a partir de adapter input e output do nosso projeto. Então como ela funciona, né? O core da aplicação usa interfaces dedicadas chamadas portas, para que se comunicar com o mundo externo. Isso permite que a entrada ou saída de dados para uma aplicação. Então o adapter input e output, como o nome já diz, é a forma com que os dados vão entrar e como os dados vão sair da sua aplicação. Então isso deve seguir um padrão, porque sua aplicação tem que saber exatamente para onde ela tem que ir e de onde os dados vão vir para ela processar. Só que ela não tem que saber exatamente de onde, ela tem que saber que aqueles dados recebem. Então, para a sua aplicação ter os dados dentro do application, alguém tem que receber os dados, intermediar o application e a camada externa para receber esses dados e converter para o que o seu application sabe conversar, né? E também converter o que o seu application sabe conversar para um dado externo na hora que ele vai chamar. Então o application não deve saber que o dado está vindo de um usuário que está usando uma fila ou uma requisição. Ele tem que saber que existe algum dado que está recebendo do adapter input e o adapter input saiba converter ele para domínio, que é o que a gente vai ver já já. Então não é diferente do cenário de input, onde os dados externos chegam na aplicação e precisa ser comunicado de alguma forma. Essas formas são as interfaces de entrada. Então, assim como a gente está falando sempre de interface aqui, os adapters não são diferentes nesse caso, né? Porque a entrada de dados vai vir a partir de uma interface e a saída de dados também vai a partir de uma interface. E a implementação dessas interfaces são feitas a partir do adapter input e do adapter output, beleza? Então aqui é um exemplo meio que vocês já devem ter visto aí por aí no Google, alguma coisa assim. É basicamente uma forma em desenho sobre como isso funciona, tá? Então o Business Logic é o que a gente já viu da camada do Application e a camada de domínio. Vou deixar aqui no card também, os vídeos anteriores mostram isso, sobre onde vão ficar a sua regra de negócio, a Business Logic, tá? Então toda a sua regra é fechada independentemente de onde tá vindo ou para onde tá indo as informações. Então essa imagem ilustra bem. Então se o dado tá vindo do API Controller, está vindo do Console Command, numa CLI, por exemplo, de uma visualização, de uma controller, de um portal da DM, um portal admin, uma view, qualquer coisa, de onde esteja vindo, eles todos vão entrar a partir de uma use case. Ou seja, todos vão entrar dentro da sua aplicação e vão ter que seguir o padrão de uma use case. Porque essa use case é o que vai transformar o dado para que o Business Logic consiga utilizar os dados. Então, todo dado que entrar, seja lá de onde estiver vindo, vai se comunicar com a use case, que é uma interface, e essa interface vai fazer tudo processar aqui dentro da Business Logic, beleza? Então, basicamente, o input é isso. Então, toda a camada de input é isso do adapter. E aí, a camada de output seria da mesma forma. Então, todos os dados que entraram pela entrada de dados, que é o adapter input, foram processados pelo Business Logic e depois precisam ir para fora, eles vão ter cada um a sua interface de saída. Não vai ser uma use case, vão ser diferentes portas de saída, tá? Só que essas portas são basicamente assim, enviar notificação. Por exemplo, tem ali SMS adapter, vai ser assim, enviar notificação, enviar para Elasticsearch, enviar e-mail, enviar para um ORM, por exemplo. Então não importa qual ORM eu estou utilizando, qual adaptador de SMS eu estou utilizando, qual provedor de e-mail eu estou utilizando, qual Elasticsearch ou qual provedor de logs ou Elasticsearch, alguma funcionalidade de indexação de dados ou alguma coisa assim, não importa qual eu estou utilizando. Importa que eu tenha uma porta de saída chamada repository, uma porta de saída chamada search, uma porta de saída chamada notification. Então, cada vez que o dado for processado pela sua regra de negócio e precisar sair para algum lugar, ele vai utilizar uma dessas 4 interfaces, ou outra que você precisar, para ele poder saber para onde ele vai. Agora, quem implementa e quem chama o banco de dados, quem chama o provedor de e-mail, quem chama o Elasticsearch, é o camada de adapter output. Ele sim sabe quem vai ser chamado. A Business Logic sabe onde ela tem que chamar. Agora, qual interface ela tem que chamar? Ela não sabe quem vai ser chamada, ela sabe que precisa chamar aquela interface. Agora, quem vai ser chamado é a camada adapter output. Ele que sabe quem vai ser chamado,
qual URL ele tem que chamar, qual parâmetro ele tem que chamar, o que ele tem que receber de retorno e assim por diante, tá? Então todo e qualquer dado que entra deve seguir a mesma assinatura. Então como a gente está falando de interface, a interface ela define um objeto e ponto. É aquele objeto que ela espera. Então, independentemente se vem do HTTP Endpoint, do SQS, de um Kafka, do gRPC, de uma CLI, de qualquer um outro, todos vão chamar create user mandando user domain. Todos, independentemente do que aconteça. Então, a camada de adapter input ela não tem só a capacidade de receber os dados de vários lugares diferentes. Ele tem que ser capaz de também converter todos esses dados para um domain único. Então, todo tipo de dado que entrar na sua aplicação precisa seguir o padrão daquela interface de entrada para o Business Logic. Para que a sua camada de negócio ela só saiba falar domínio. Ela só sabe falar domain user. Qualquer coisa que você mandar fora disso vai quebrar. Então, toda a camada de adapter input, independentemente de onde está vindo o dado, ela tem que saber converter aquela request para domínio, para que esse domínio seja mandado na interface que vai processar essa informação, beleza? Então, diante disso, todo e qualquer dado externo tem de ser convertido em domain também, tá? Então, toda camada externa, mas como nossa regra, o core da aplicação fica agnóstica à origem do dado, simples, domain. Então, independentemente do que aconteça, de para onde vai ou de onde vem, a gente vai sempre comunicar domain. Então, recebi uma request da HTTP Endpoint, vou chamar ele de user request HTTP. Do SQS, user request SQS, user request Kafka, user request RPC, user request CLI, user request other, por exemplo. Então, independentemente de onde está vindo, cada um vai ter seu objeto. Vamos supor que quem vem do HTTP, ele tem um campo lá específico que só vem para quem manda no HTTP. Aí no SQS tem um campo específico que só vem no SQS. Ou então, quando você está comunicando Kafka, ele é camel case. Aí quando você está comunicando de RPC, ele é snake case. Aí quando você está comunicando HTTP de novo, ele é, sei lá, binário, é um arquivo. Ou então ele está recebendo algum texto, um plain text, por exemplo, não importa. Ele tem que saber converter esse dado em domain para ele mandar para o service. Então assim como está nesse desenho. Independentemente de onde está vindo o dado, todos vão passar no mesmo converter. Não no mesmo, mas o converter de todos tem que retornar domain. E o domain que ele vai receber, ele vai mandar para frente, no caso para o service, para ser processado. E aí depois do service, esse dado vai ser convertido de novo para, por exemplo, outra request. Então, por exemplo, eu recebi um usuário request que converteu para domain e mandou pro meu service. Aí meu service fala assim, preciso chamar o banco de dados para salvar esse cara, para salvar essa informação no banco de dados. O que ele vai fazer? Ele vai mandar domain para quem? Pro adapter output. E o adapter output vai falar assim, eu tenho um domain aqui em mão, só que para chamar o banco de dados eu tenho que chamar um entity. O que eu vou fazer? Converter domain em entity. Aí ele vai lá, manda pro banco de dados, ou então ele converte o domain em request para mandar para um outro serviço, sei lá. Na volta desse serviço, ele vai receber um response, o que ele vai ter que fazer de novo? Converter o response para domain. Porque como nossa camada de aplicação ele só conversa domain, ele tem que ser convertido também, tanto na ida quanto na volta. Então tudo é domain, independentemente de onde você esteja mexendo, beleza? Então como isso fica aqui no código, né? Então a gente vai ter aqui o adapter input, que ele vai ter os controllers, ele vai ter aqui, por exemplo, create user, tá? A gente vai ter aqui o create user, find user by email, find user by ID e etc. Na hora que ele recebe, ele vai receber um user request, que vem do pacote request, tá? Então ele vai receber um user request com todas as informações, validação, independentemente de onde veio. Se veio de JSON, se veio de algum YAML, se veio de algum arquivo TXT, se veio de alguma informação que ele não conhece, XML, independentemente de onde vem. Essa informação é user request. Essa informação ela precisa ser convertida. Então a gente vai ver aqui um user domain, ele criando um user domain a partir da user request. Os dados são os mesmos. Então a gente está também falando que é e-mail, que é senha, que é name, que é age. Então os dados podem ser exatamente os mesmos, mas o objeto tem que ser diferente, tá? Para quê? Na hora que eu recebo o nosso user domain, eu recebo aqui o e-mail, a senha, o nome e a idade, ele tem que vir da request, só que ele não pode ser diretamente o request, mesmo que os dados sejam os mesmos. Às vezes a gente pensa assim, a request tem também e-mail, password, name, idade, assim como o domain também tem aqui. Então para que eu preciso ficar convertendo o domain? O problema é exatamente esse. E se um dia o user request não for mais esse user request, não for mais JSON, for XML, você vai ter que vir aqui e mudar todo mundo para XML. O seu domain vai continuar aqui inalterado, não vai mudar nada no seu user domain. Ou então vamos supor que o campo e-mail ele não vem mais como campo e-mail, vem como o nome user email address, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim. Agora o campo vem desse jeito. O seu domain, toda a sua regra construída em cima do campo chamado e-mail vai se manter. Só que simplesmente você vai ter que vir aqui e trocar
no seu converter. Ou seja, o seu converter ele vai funcionar para que os dados se mantenham padronizados dentro da camada de regras. Só que nas camadas de entrada e saída eles podem mudar a qualquer momento. Ou então vamos supor aqui que o campo name ele mudou para username, por exemplo. Mudou aqui para username, agora não vem mais em JSON, vem em XML. Agora a validação dele não é mais se tem que ser mínimo 4 e máximo 100. Vamos supor que o mínimo de tamanho de nome é 10 agora e o máximo é 50. Sei lá, ele não é mais required. Mudei um monte de coisa aqui no meu objeto. O que vai acontecer? Eu vou simplesmente ter que vir no meu controller e falar que agora o campo name do meu domain, ele vem a partir do campo username da minha request. Não muda mais nada. A minha regra de negócio que está lá sendo processada, que está todo o meu core da minha aplicação, vai continuar sabendo que ele tem que processar name. Agora, se é username, se é isso, se é aquilo, não muda, tá? Basicamente essa é a ideia de você fechar o domain para que seja só comunicado ele em toda a sua aplicação, beleza? Então você vai lá, converteu ele domain, passou para o seu service lá para sua regra de negócio. O que o service vai retornar? O service vai retornar também domain. Então ele vai retornar domain result. E aí o que a camada de input tem que fazer? Ó, o meu usuário ele mandou uma request, eu converti em domain e mandei para a regra. A regra foi processou e me retornou um domain de novo, porque é a única coisa que ela conhece. Agora o meu usuário, eu tenho que retornar para ele. O que eu vou retornar? Response. Então, convert domain to response. Aí você vai converter ele para response, tá? Se o seu dado de domain não tiver nenhum dado que você, por exemplo, tem alguma senha do banco de dados, senha do usuário, quer dizer, e eu não quero retornar esse dado que está dentro do domain para o meu usuário. O que eu faço? Você pode retornar direto do domain, não tem problema. O ponto é que o domain não vai ter nenhuma propriedade. Então, se você retornar para ele em JSON, por exemplo, não vai aparecer ID e e-mail do jeito que você quer, porque o domain ele é configurado só o dado cru ali. Ele não tem configuração de JSON, de XML, assim como nossa response tem. Se você vem aqui no response, por exemplo, a response vai ter qual é o campo JSON dentro que eu vou retornar. Qual é o campo JSON do e-mail, do nome, da idade? Qual que é? Não sei. Então o response que define. Por quê? O nosso domain não tem essa informação e não pode ter mesmo, tá? Então o response, o convert domain to response serve para isso. Porque as configurações de retorno não é o domain que tem que ter configurado. Se eu vou retornar para o usuário XML, JSON, arquivo, seja lá o que for, não é o domain que tem que saber, é o response que tem que saber. Por isso que a gente converte domain para response mesmo, novamente, os dados sendo os mesmos, exatamente os mesmos. E também porque dentro do domain eu tenho o campo senha. Só que eu não quero que eu fique retornando a senha do usuário na requisição. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no response, eu não tenho o campo senha, não existe. E aí toda vez que eu retornar eu deixo o dado mais seguro, porque eu converto em domain para response e eu tiro esse campo. Assim, fica mais fácil, né? Então, dessa forma a gente consegue basicamente aplicar até uma camada pequena ali de segurança, de não ficar retornando dados que a gente não quer. É como se a gente estivesse utilizando uma view. Para quem mexeu já em Node, geralmente no Node ali em JavaScript se criam views, né? E aí com as views você tira os dados que você não quer. Mas aqui basicamente é o campo response é a mesma coisa. E aí beleza, eu tenho aqui o create user ele recebe domain, retorna domain. Só que aí eu tenho agora a minha camada de output. E aí a minha camada de output ela vai seguir o seguinte. O que ela vai receber? Quem que chama a camada de output? É a minha regra de negócio, o meu application. Então qual é o único dado que o application conversa? É o domain. Então ele só vai conseguir mandar para o adapter output domain. Então no meu create user, mesmo que seja a camada externa, o que ele vai receber? User domain também. Só que aí, na hora dele salvar no banco de dados não é user domain, é entity, né? Porque aí você vai ter algumas configurações lá de qual é o nome do campo dentro do banco de dados? Qual é a validação dele? Qual é o tipo dele dentro do banco de dados? São coisas que o domain não vai ter essa informação. Então o que você vai ter que fazer também? Vai receber o seu user domain, convert domain to entity. E aí você vai converter o seu domain que você recebeu para a entity que você vai mandar para o banco de dados. Por quê? Porque dentro do seu domain você não tem nenhuma tag, mas dentro do entity você vai ter qual é o nome do campo e-mail dentro do banco de dados? Bson igual e-mail. Qual é o nome da senha dentro do banco de dados? Bson igual a senha. Qual é o tipo ID dentro do banco de dados? Não é string, é primitive.objectID, porque é a tipagem dentro do MongoDB que você utiliza, que é um UID. Então, nesses casos, você não pode colocar isso dentro do domain, porque é uma coisa que o domain não tem nada a ver. Ele nem sabe o que é Primitive Object ID. Só que como o entity ele é representando o banco de dados, ele tem que ter essas informações, essas tipagens diferentes. E é por isso que o Primitive.objectID vem aqui na nossa camada de entity, beleza? Para que ele
seja a representação do banco de dados. Já o domain ele não é. O domain ele é representação da regra, basicamente, tá? Então, o repository ele vai converter aqui para domain, ou domain para entity, ele vai ter o entity. Aí ele vai fazer o quê? Ah, banco de dados, toma aí o entity, insere esse cara. Aí ele vai receber um resultado. E o que ele vai fazer? Convert entity to domain. Por quê? Ele vai retornar para a camada application que tem a regra e que só conversa domain. Então, o que ele vai ter que fazer? Converter esse cara para domain de novo, para que a regra só conheça domain e permaneça assim sempre, beleza? E aí na hora de converter para domain, ele vai fazer a conversão. Então, por exemplo, no caso que o entity, o campo ID dentro do entity é primitive.objectID, na hora que eu for converter para domain, eu tenho que converter a tipagem também. Então, domain, converter de ID, que é uma string, vai receber a partir de entity id.hexadecimal. No caso, ele vai converter de novo para string, né? E aí ele vai fazer essa conversão e vai ficar de acordo com o dado que o domain espera, beleza? Então, são coisas que só as camadas de input e output podem fazer. Por exemplo, qual é a conexão do banco de dados? Quem que vai receber? Quem que vai manusear isso? É a camada output, tá vendo? Database Connection. Então é a camada output que deve conhecer, beleza? São coisas que, por exemplo, variável de ambiente com o nome do usuário do banco de dados, são coisas que não podem estar dentro da sua camada de aplicação. Tem que estar totalmente dentro dessa camada adapter output. Então é por isso que elas existem, beleza? Então esse aqui é basicamente um exemplo por cima de como isso funciona, para basicamente fechar a sua camada de aplicação da camada interna de entrada e saída de dados. No próximo vídeo eu vou trazer um outro exemplo, a gente vai criar um projetinho bem rápido ali do zero com hexagonal, pra gente ver como que funciona, tá? E a gente vai criar ali rapidinho como funciona. E só que esse daqui foi basicamente pra gente entender a teoria do código, a teoria de como ele funciona, pra gente depois ver ali na prática e mais pra frente trazer alguns projetos aqui pra gente colocar isso na prática de verdade, beleza? Então essa é a camada de output e input, a camada adapter no geral. Espero que vocês tenham aprendido, gostado do vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários pra gente conversar um pouco sobre. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!